Olá, professora Claudete, voltando então com a última das funções inorgânicas. Nós estudamos os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então, agora nós vamos terminar tendo os óxidos. Só antes de falar dos óxidos, tem que lembrar uma coisa. Cada grupo de substância dessas apresenta uma característica que determina aquele grupo de substância. Se você sabe a característica da substância, você já sabe o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal e o que é um óxido. A característica dos óxidos é você saber que eles são formados por dois elementos. Só dois elementos. E um ainda é o oxigênio. Só que o oxigênio é sempre o mais eletronegativo, ele vem atrás da molécula. Então, na formulazinha ali você tem o elemento na frente e o X que representa a quantidade, o número de elementos que tem naquela fórmula. E o oxigênio, o Y representa o número de oxigênios que tem na molécula. Tá? Então, óxidos, dois elementos e onde um é o oxigênio. Bom, uma coisa interessante, um elemento representante dos óxidos, para que a gente saiba que como os óxidos são importantes, é o gás carbônico. O gás carbônico é o conhecido dióxido de carbono, ele é extremamente importante na nossa Terra. Ele é considerado a base da vida para todos os vegetais e também os animais. Ele participa do processo de respiração, no processo de fotossíntese. Então, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, é um representante dos óxidos dos mais importantes. Ok? Só que, infelizmente, nem tudo é só positivo. O lado do dióxido de carbono tem um lado negativo também. O gás carbônico, ele também é responsável por toda a poluição atmosférica. Também não vou acusar só ele e outros gases que também são liberados através do processo da industrialização, onde existe a queima, a combustão completa e incompleta também, que vai formar o monóxido de carbono, e a combustão completa, o dióxido de carbono, que vão ir para a atmosfera e vão causar sérios danos que, principalmente hoje em dia, nos grandes centros, nós temos o problema do efeito estufa e o aquecimento global e, inclusive, a chuva ácida. Tudo provocado pela quantidade de gás carbônico na atmosfera e que vai resultar em um lado bem prejudicial ao ambiente. Então, assim como ele é muito importante e bom e necessário, ele também traz efeitos devastadores dependendo do uso, né? Por que o gás carbônico tem esse lado negativo? Porque o homem anda usando, queimando muito, e essa queima dos combustíveis fósseis é que leva ao aumento da concentração do gás dióxido de carbono na atmosfera. Bom, como tudo, tem um lado positivo e negativo, tá bom? Vamos ver a nomenclatura dos óxidos. Nomenclatura dos óxidos tem uma tabelinha ali que fica bem fácil de você dar o nome dele. Você vai dizer a quantidade de oxigênios, então você vai chamar di ou tri, ou quantos oxigênios for, óxido, de a quantidade de elementos que tiver. Então, vou começar explicando, pentóxido de dinitrogênio. Pentóxido quer dizer 5 oxigênios, pentóxido, óxido de dinitrogênio, tá? Alguns, nem todos, são assim, tem lá, dióxido de nitrogênio ou monóxido de carbono, trióxido de enxofre, monóxido de dinitrogênio, tá? Então, sempre olhar que você vai dizer a quantidade de tetra, óxido, de a quantidade de elementos que tiver, penta, né? Quantos elementos estiverem junto. Então, um exemplo que eu achei bem legal é o pentaóxido, 5 oxigênios de dinitrogênio, tá? E uma coisa que tem que cuidar é que quando o oxigênio está ligado a um elemento que tem mais de uma valência, tá? Que pode
mais de um NOx, o que você vai ter que ver? Você vai ter que olhar no verso da tabela periódica para saber qual é a valência desse elemento, e você vai olhar. O que tiver valência menor, você vai dizer a terminação oso. Sempre oso para valência menor e ico para valência maior. Então, você pode dizer óxido ferroso para o ferro 2+, e óxido férrico para o ferro 3+. Tá? Sempre, normalmente, você não precisa dizer isso, você só vai dizer o nome do elemento, de quantos elementos tiver, di nitrogênio, mono, sei lá o que for, tá? Mas, quando o elemento tiver valências diferentes, você vai dizer ico ou oso. Eu, sinceramente, prefiro dizer óxido de ferro 2 ou óxido de ferro 3. Esse 2 ou 3, ou o número que for, vai estar em algarismos romanos. Ok? Fácil o nome dos óxidos, não vai ter problema. Outros representantes importantes, falando dos óxidos, já que eu falei do gás carbônico, do dióxido de carbono, importante também é o monóxido de cálcio, é o óxido de cálcio ou o monóxido de cálcio, que é a cal virgem. A cal virgem, aquela que hidratada pode ser usada numa construção, como para pintar muro ou para pintar o tronco das árvores para evitar que formigas venham nas árvores, ela repele os insetos. Então, você pode usar o hidróxido de cálcio, que foi feito do óxido de cálcio, que é a cal virgem. E também você pode usar o óxido de magnésio. Óxido de magnésio que com a água vai fazer o hidróxido de magnésio, que é uma base, que é um antiácido, que é o leite de magnésio. Leite de magnésio a gente toma quando está com algum probleminha de estômago, né? Também outro óxido interessante é o óxido de silício, ou dióxido de silício. É porque o silício, ele é encontrado na areia e ele é muito usado na produção do vidro, tá? Então, são óxidos importantes que comumente eles estão presentes ali, a indústria faz uso e a gente não toma consciência que são óxidos importantes que a gente está estudando os óxidos. Vamos fazer a classificação dos óxidos. Os óxidos são classificados de 3 maneiras. Duas maneiras são bem simples. Quanto ao número de oxigênios na molécula, quanto ao tipo de ligação e quanto à maneira que eles reagem em relação ao ácido, base, sal e óxido. Mas antes de falar isso, eu quero só voltar a falar uma coisa para vocês. Óxido é 2 elementos onde um é o oxigênio e o mais eletronegativo é o oxigênio. Se você tiver o oxigênio com o flúor, por exemplo, onde o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Lembra na tabela periódica desse lado aqui, nós temos o flúor, que ele é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, ele não é um óxido. Óxido, 2 elementos onde o mais eletronegativo é o oxigênio. Quando nós temos o flúor ligado ao oxigênio, por exemplo, são 2 elementos e o mais eletronegativo é o flúor, aí nós temos os fluoretos, fluoreto de oxigênio. Aí é um outro caso, tá? Não é óxido. Óxido, 2 elementos onde o oxigênio é o mais eletronegativo. E para todas as moléculas de ácidos, de bases, de sais, de óxidos, de tudo, eu tenho que sempre, quando eu for formar a molécula, for fazer a fórmula molecular dela, você tem que pegar o cátion, o ânion e inverter as cargas. Aí você faz a fórmula molecular para qualquer elemento. No caso, o oxigênio nos óxidos é sempre -2. Bom, vamos lá, a classificação dos óxidos quanto ao número de oxigênio na molécula. Fácil. 1 oxigênio na molécula, monoácido. Monóxido. 2 oxigênios na molécula, dióxido. 3 oxigênios na molécula, trióxido. Fácil, né? Quanto ao número de oxigênios na molécula, mono, di ou trióxido. Muito bem. Segundo, quanto ao tipo de ligação? Bom, o oxigênio, ele é um metal ou não metal? Pensa um pouquinho. Metal, ele está desse lado da tabela periódica ou do outro?
Oxigênio está aqui, então o oxigênio é um não metal, ok? Então, o oxigênio é um não metal, ele pode se reunir com um metal. Quando um metal se une com um não metal, ele vai fazer uma ligação iônica. Metal e não metal, ligação iônica. Então, o oxigênio, ele faz óxidos iônicos, quando eles são formados com outros metais. Ok? Por exemplo, óxido de cálcio, que eu estava falando lá que vai fazer o hidróxido de cálcio, né? O óxido de cálcio é um óxido iônico, formado por ligação iônica. Ou o óxido de sódio é um óxido iônico, ou de ferro iônico, porque o oxigênio é um não metal e está ligado com um metal. Faz os óxidos compostos iônicos. Mas o oxigênio também pode se ligar com outros não metais. Lembram da tabela periódica? Desse lado de cá são os não metais. O oxigênio pode se reunir com os que estão ali do lado dele. O nitrogênio, o carbono. Então, esses óxidos são os óxidos chamados de moleculares, formados por ligações covalentes, porque os dois estão precisando, o oxigênio está precisando de 2 elétrons e os outros elementos também daquele lado também estão querendo elétrons, então eles fazem ligações covalentes, então os óxidos podem ser com ligação covalente, a gente diz óxidos moleculares. E o oxigênio com outros metais, ligações iônicas, tá? Então, óxidos iônicos e óxidos moleculares. Por aí, tudo bem, né? Agora, o terceiro tipo de classificação dos óxidos, precisa que você preste mais atenção. Nós temos óxidos ácidos ou anidridos. O que são óxidos ácidos? Falei para vocês várias vezes nos outros vídeos que ácido e base forma sal e água. Lembra disso? Ácido e base forma sal e água. Legal, isso já entendi. Bom, óxido ácido faz papel de ácido. Então, se ácido e base forma sal e água, o óxido ácido com base forma sal e água. Porque o óxido ácido, ele age como se fosse um ácido, ok? Vejam a primeira reação. Trióxido de enxofre com hidróxido de sódio, que é uma base, vai fazer um sal, sulfato de sódio, mais água. O óxido com uma base vai fazer sal e água, porque ele é um óxido ácido. Ele está agindo como se fosse um ácido. Se eu colocar um ácido na água, como é que a água vai ficar? Ácida. Né? Agora, se eu colocar um óxido ácido na água, eu vou acidificar a água também. Então, olha ali, ó, trióxido de enxofre colocado na água vai fazer o ácido sulfúrico. Vejam lá, então ele está fazendo um ácido, um óxido ácido, ele age como se fosse um ácido. E outra coisa bem importante, o óxido ácido, ele é formado por oxigênio e um não metal. Então, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o dióxido ou pentóxido de fósforo, o dióxido de nitrogênio, o hexóxido de dicloro, o tetraóxido de dinitrogênio, oxigênio com outros elementos não metais, tá? Então, óxido ácido é o oxigênio ligado com não metal. Todos daquele lado da tabela se reunindo vai fazer o óxido ácido. Legal? Entendido? Só que esse óxido ácido, ele é chamado também de anidridos. O que é anidridos? Anidridos é porque veio do anidros, que em grego é sem água. Se eu pegar o ácido carbônico, por exemplo, e retirar toda a água dele, vai ficar dióxido de carbono, vai ficar o óxido. Se eu pegar o ácido sulfúrico e tirar toda a água dele, vai ficar um óxido, o trióxido de enxofre. Então, vejam que os ácidos retirando a água, por isso que a gente chama de os anidridos, porque no ácido, retirando a água, eu vou originar os óxidos ácidos. Só que tem um porém.
essa reação, ela é reversível. Então, olha ali, o dióxido de carbono e também o trióxido de enxofre, junto com a água, eles vão reagir e vão formar os ácidos. E essa reação acontece na natureza, na atmosfera. Por isso que o gás carbônico, que a gente diz, mas o gás carbônico na atmosfera, ele vai fazer a chuva ácida. Sim, é exatamente isso. O dióxido de carbono, gás carbônico, ele é um óxido ácido e que está na atmosfera, junto com a água, vai reagir e vai fazer o ácido, que vai precipitar em forma de chuva, a chuva ácida. E a chuva ácida, já comentei com vocês, mas não importa, vou comentar de novo. A chuva ácida, ela é catastrófica. O efeito da chuva ácida, dependendo, claro, da onde que ela ocorre, de onde ela ocorre, a concentração também dela, ela pode destruir a plantação, porque ela vai cair nas folhas, ela vai secar, as folhas vão queimar, ela destrói a plantação. Também ela, na água, ela vai correr nos rios, nos lagos e vai matar os peixes, ela vai acidificar a água e vai matar os peixes ou o que viver ali. Uma terra onde teve muita chuva ácida, ela foi acidificada, ela não dá nada, ela é totalmente improdutiva. Além de dizer que a chuva ácida destrói monumentos históricos, cria ferrugem em tudo quanto é ferro, em tudo quanto é pintura, descolore. A chuva ácida é realmente um grave problema provocada principalmente pelos óxidos ácidos que na atmosfera reagem com a água e vão fazer a chuva ácida. Entendido? Essa é uma das classificações dos óxidos, que eles são óxidos ácidos ou anidridos, formados por oxigênio e outros não metais, tá? Muito bem. Temos também os óxidos básicos. O que são óxidos básicos? Os óxidos básicos são os óxidos que eles fazem o papel de base. É como se fosse uma base. Lembra da reação lá? Ácido e base forma sal e água? Isso é sempre. Ácido e base forma sal e água. O óxido básico, ele age como se fosse uma base. Então, no lugar de ácido e base, ácido e óxido básico, vai reagir e vai fazer sal e água, tá? Então, o óxido básico, ele age como se fosse uma base, formando sal e água. E uma base, colocando numa água, ela vai fazer ela é uma base, ela é um hidróxido. Mas o óxido básico, colocando na água, vai fazer uma base. E também uma coisa bem importante para a gente diferenciar. Os óxidos básicos, eles se dão com o oxigênio, que é um não metal, e outros metais que estão desse lado da tabela periódica, tá? Então, os óxidos básicos ocorrem entre o oxigênio e um não metal. Desculpa, e um metal. Não metal é o gás carbônico. E os óxidos básicos é o oxigênio e os metais desse outro lado. Então, por exemplo, ali vocês veem no lado verdinho, ali tem óxido de potássio. Quer dizer, o potássio é lá da primeira coluna da tabela periódica. Juntamente, o óxido de potássio com a água vai fazer o hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio, antigamente, não sei lá quanto tempo atrás, mas ele era usado para fazer sabão. Ele é obtido da cinza da madeira, a madeira queimada, os cigarros queimados, as cinzas, no geral, elas são óxidos de potássio. E os óxidos de potássio, colocados na água, eles vão fazer o hidróxido de potássio, que é uma base usada para fazer o sabão, que antigamente se dizia o sabão de cinza. Não sei se você já ouviu falar disso, mas se fazia sabão com cinza, então, usando o hidróxido de potássio. E também, então, os óxidos
básicos, eles vão fazer sal e água e são ali alguns exemplos. Óxido de potássio, de magnésio, de sódio, de cálcio, de ferro. São oxigênio com metal, ok? Falei antes, tinha falado do óxido de cálcio. Lembra que eu falei do óxido de cálcio? O óxido de cálcio é a cal virgem, que na água vai fazer o hidróxido de cálcio. E é o hidróxido de cálcio que é usado nas construções, tá? Não é só o pozinho, é o pozinho colocado na água, hidratado, então vai fazer o hidróxido de cálcio, que é o que a gente pinta os muros, aqui pinta tanto as muretas lá como é que a gente diz? Na rua a gente pinta lá de branco, ou o tronco das árvores, né? Com o hidróxido de cálcio. Então, deu para identificar bem? Óxido de cálcio é formado por o oxigênio e um metal e vai fazer a função de uma base, por isso ele é um óxido básico. Temos outros óxidos e um deles é os óxidos anfóteros. Óxidos anfóteros, eles não reagem com água, tá? Eles só reagem com ácido forte ou com base forte. Então, vocês veem ali um exemplo do óxido de zinco e do trióxido de dialumínio. As primeiras duas reações ali, eles estão reagindo com ácidos, formando sal e água. E nas reações embaixo, os mesmos óxidos estão reagindo com base, formando sal e água, tá? Eles reagem com ácido e base, mas eles não reagem com água. Então, a gente chama ele de óxidos anfóteros. E um exemplo bem legalzinho que eu achei é o óxido de zinco, que é aquele pó branco que desenhou a cara desse palhaço ali. Esse palhaço, a pintura do rosto dele é usada o óxido de zinco. Também usado como adstringente, a limpeza de gordura e também como protetor solar. Esse óxido de zinco é um óxido anfótero, assim como o trióxido de dialumínio, que ele é bastante utilizado, tem largo uso, né, capacidade de uso nas indústrias, tá? São os anfóteros. Nós temos também outro óxido que a gente diz óxidos neutros ou indiferentes. Esses neutros, sim, esses não reagem com água, não reagem com ácido e não reagem com base. Não reagem nem com água, nem com ácido e nem com base. E esses você tem que saber quais são os óxidos que eles são neutros ou indiferentes. São os monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio. Estes são óxidos neutros ou indiferentes. Bom, se eles são neutros ou indiferentes, quer dizer que eles não reagem? Não. Eles reagem, só que eles não reagem com a água, nem com ácido e nem com base. Eles reagem com outros. Por exemplo, vou fazer no quadro. O monóxido de carbono, ele reage com o gás hidrogênio e vai produzir H3OH, que é o álcool metílico, também chamado de metanol, tá? Mas então aqui você tem um óxido que ele não reage nem com água, nem com ácido e nem com base, mas ele está reagindo com um outro gás, tá? E também, se eu tiver o monóxido de carbono, eu posso fazer uma ligação dele, uma reação dele com o oxigênio, que vai produzir o dióxido de carbono, tá? Então, isso. Estava olhando se a reação realmente está balanceada. Tá, 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono, 4 de hidrogênio, 4 de hidrogênio, equação balanceada. Sempre tu tem que cuidar o balanceamento de uma equação, para saber se ela está reagindo, tá correta ou não a reação. Bom, então aqui nós temos
um óxido neutro ou indiferente, que não reage nem com água, nem com ácido e nem com base, mas está reagindo com outros gases, ok? E você tem que saber que são esses os neutros ou indiferentes. Monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio. Bom, falando um pouquinho do monóxido de nitrogênio e também o monóxido de dinitrogênio, vamos falar do monóxido de nitrogênio. O monóxido de nitrogênio, ele é feito na atmosfera. Na atmosfera, normalmente, eu tenho a presença de hidrogênio e de oxigênio. Numa reação, quando dá uma tempestade, por exemplo, dá aqueles raios, eles fornecem energia para que ocorra essa reação do nitrogênio com o oxigênio, formando o monóxido de nitrogênio. Tá? Então, essa reação ocorre na natureza, normalmente na atmosfera. E na atmosfera, o monóxido de nitrogênio, ele é, assim como eu desenhei no quadro, ele é um óxido neutro, mas ele reage com o oxigênio, formando dióxido de nitrogênio. E o dióxido de nitrogênio, com a água, vai formar outros ácidos, originando a chuva ácida. Então, assim, mas na natureza... Opa, eu apertei em alguma coisa aqui, veio tudo... Aqui. Bom, o monóxido de nitrogênio, ele reage normalmente na atmosfera. Então, na natureza, normalmente, a chuva já é ácida. Por quê? Porque nós temos na atmosfera o nitrogênio e temos o oxigênio e ocorre chuvas, ocorre temporal, tempestade, e os raios vão formar o óxido de nitrogênio, que vai reagir com o oxigênio, formando dióxido de oxigênio, que vai reagir com água, formando ácidos, e esses ácidos vão cair. Então, normalmente, a chuva já tem um pH ácido. Acho que mais ou menos 5,6? Não me recordo, mas a chuva tem um pH ácido. Só quis colocar ali para mostrar para você que o óxido de nitrogênio, ele é neutro e reage com outros gases que não água, ácido ou base, tá? E o outro exemplo é o monóxido de dinitrogênio. O monóxido de dinitrogênio é conhecido como o gás do riso. É um gás hilariante, que ele provoca uma sensação de alegria, de felicidade. E por isso ele é usado na medicina e na odontologia também como anestésico, tá? E são óxidos neutros ou indiferentes. E temos ainda os óxidos duplos ou mistos. Óxidos duplos ou mistos é mais fácil, porque eles são os únicos óxidos que têm uma fórmula. É o metal 3 vezes e o oxigênio 4. Então, tá fácil, olha ali. Tetróxido de trichumbo. Não tem como, né? São 3 metais e 4 oxigênio. Tetróxido de triferro. Tetróxido de trimanganês. Interessante, né? Então, todos eles são iguais. Sempre que tiver 3 metal e 4 oxigênio, são os óxidos duplos, tá? Ou mistos, porque eles são também da mistura de dois outros gases que vai formar esse gás misto. Um exemplo, assim, interessante para a gente falar é o tetróxido de chumbo. Tetróxido de chumbo, pode ser que você conheça, é conhecido como zarcão. Ele é usado para revestimento do ferro, para proteger o ferro da ferrugem. As indústrias usam o tetróxido de chumbo, que é o zarcão. E por último, nós temos os peróxidos e superóxidos. Peróxidos e superóxidos são óxidos que estão reagindo com a água e na reação deles com a água vão produzir água oxigenada. Os peróxidos
produzem água oxigenada e os superóxidos produzem água oxigenada mais oxigênio. Coloquei aqui para vocês dois óxidos, um peróxido e um superóxido. E eu vou ter que determinar o NOx, quer dizer, quanto cada um desses átomos vai dar ou receber para ficar estável. Vou separar assim. Normalmente eu começaria fazendo NOx pelo oxigênio, que a maioria das vezes é -2. Mas o elemento da coluna 1A não é a maioria das vezes. O elemento da coluna 1A é sempre. Elementos da coluna 1A é sempre mais 1. Principalmente quando vier com um elemento, em qualquer substância composta, ele é mais 1. Ok, então eu vou começar determinando o elemento com o elemento da coluna 1A ser mais 1. Como são dois elementos, mais 2. Ok? O total da molécula aqui, se é uma molécula, todos têm que estar numa boa, total da molécula tem que estar um resultado de 0. Para que seja um resultado de 0, aqui tem que ser -2. Mais 2 e -2, 0. Esse -2 vale para os dois átomos de oxigênio. Então, cada oxigênio tem o valor de -1. O NOx do oxigênio, que eu sempre disse para vocês que a maioria das vezes o NOx do oxigênio é -2, neste caso, quando ele está ligado com o elemento da coluna 1A, ele muda, porque o elemento da coluna 1A é que não muda. Um outro exemplo aqui, essa molécula existe, tá? E eu vou fazer o NOx dela. Eu vou começar pelo elemento da coluna 1A, NOx fixo mais 1, em toda substância composta. Bom, só tem 1, é mais 1. Mais 1, só tem 1, é mais 1. Ok, para que a molécula resulte 0, quanto que tem que ser aqui? -1, porque mais 1 e -1 é 0. Só que eu tenho dois átomos de oxigênio. O valor de cada átomo de oxigênio, -0,5. Tá? Então, assim, isso aqui é um peróxido, isso aqui é um superóxido. São óxidos que o número de oxidação do oxigênio é -1 ou -0,5. Tá bom? Então, essas são as classificações de todas as bases que a gente já estudou e eu espero que você tenha entendido todas as funções inorgânicas. Nós estudamos ácidos, bases, sais e óxidos. Eu sei que foi resumidamente e, de repente, alguma coisa eu falei muito rápida ou, quem sabe, me esqueci. Então, assim, qualquer dificuldade, entre em contato com os meios, qualquer meio de comunicação da Unicelv, que a gente vai estar aqui para te ajudar, para esclarecer qualquer dúvida. E espero que dê tudo certo. Muito obrigada, até a próxima.